Olá, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Esse aqui é o segundo estudo da nossa série Os Três Últimos Poderes. Nesse aqui eu irei abordar a besta, essa figura emblemática que se encontra no Apocalipse, especificamente no capítulo 13 de Apocalipse, e se trata da primeira besta. Ali surgem duas bestas. A despeito dos seus símbolos, cada besta representa um poder, uma nação, um sistema religioso e político. E essa primeira besta que nós iremos tratar, eu sei que a maioria de vocês que nos assistem já sabem, já conhecem, e não é isso que a gente vai falar, pois vocês sabem que se trata, como também foi apresentado no estudo anterior. Caso você não tenha assistido a introdução, o primeiro estudo, confira no nosso canal com o título Os Três Últimos Poderes, que é o primeiro estudo dessa série. Esse segundo estudo eu iria apresentar para vocês vários textos, citações dos próprios papas, falando algumas coisas realmente absurdas. Também iremos falar, tem textos dos próprios jesuítas e também de protestantes, principalmente os pais peregrinos da América do Norte, falando sobre os protestantes, falando sobre os católicos, sobre esse sistema. E vamos ver quais são as pretensões deles. E uma coisa que eu quero já adiantar, no final desse vídeo, mas no final mesmo, tem um pequeno vídeo de mais ou menos 16, 17 minutos. Fica até o final para você assistir esse vídeo, porque é importante demais. Esse vídeo vai esclarecer muita coisa. E ele está relacionado a um texto que eu irei ler com vocês aqui, na verdade um pouco antes desse vídeo. Antes dele eu vou apresentar para vocês algumas outras informações para contextualizar o conteúdo desse vídeo. Então fica até o final. Esse vídeo se encontra no final, não no sentido de segurar você até o final, mas é pela ordem do conteúdo, ele se encaixou somente no final. Então é muito importante. E os textos que eu irei apresentar estarão todos aí na tela, no PowerPoint, os slides, E são citações que, embora talvez você conheça algumas, mas você vai ver o que está para vir, o que nós iremos enfrentar, como é mais sério. Vivendo no tempo que nós estamos vivendo, vendo pessoas pregando mensagens muito suaves, aliviando e fazendo as pessoas dormirem um sono mortal, e não estarem se atentando para o que está por vir, para saber se de fato a pessoa está disposta a querer viver isso, porque o que eu vou mostrar no final desse estudo é algo assim um pouco impactante do que o mundo vai se tornar, o que esse sistema, na verdade a união desses três poderes, vai fazer com o mundo, como a humanidade vai viver, como vai ser o sistema mundial, o que nós conhecemos como nova ordem mundial. Mas como que vai ser? No vídeo final, até chegar nesse vídeo, já muita coisa vai ser esclarecida. Mas no vídeo final, você vai ter uma noção, é uma coisa bem séria, e você vai ver com quem nós estamos lidando, com que tipo de poder, com que tipo de trama, e o que está por vir, com o que nós estamos lidando e estamos para lidar. Será que realmente estamos preparados para isso? Nós sabemos que o ponto primordial e primário é o caráter. E realmente, quem não tiver o caráter semelhante ao de Cristo, em quem Cristo não habitar e viver sua vontade, quem não estiver submisso totalmente, renunciando todos os seus pecados, e tendo vitória sobre todos os pecados mediante a atuação do Espírito Santo em nosso ser,
através da fé na palavra de Deus, não vai subsistir, vai se entregar. E veremos nesse estudo de que lado nós estamos. Qual sistema nós estamos seguindo? Quem está nos educando? Quem está nos doutrinando? Que tipo de comportamento, de personalidade, de caráter está sendo formado em nós? Preste atenção nesse estudo. Preste atenção nos textos que vão ser lidos, são vários. Aguenta até o final, estuda um pouco comprido, não muito fora do padrão que eu geralmente apresento aqui, mais ou menos na mesma média de tempo, mas os textos vão ser bem esclarecedores, para que não reste dúvidas sobre muitas coisas. Então, vamos começar. Então, como eu disse, o título desse tema de hoje, desse estudo de hoje, a besta, que nós entendemos que é o sistema papal. Sobre isso eu não vou abordar, porque não é novidade nenhuma. Agora preste atenção no que a gente vai ler. Muita coisa que a gente vai ler aqui, provavelmente muitos de vocês nunca leram. E chega a ser absurdo e algumas coisas bem assustadoras. É importante conhecer esses textos, essas informações, para que você saiba o caminho que está trilhando. Se de fato você está disposto a passar por tudo isso que a gente vai analisar. Primeiro tópico, nele se encontra apenas um texto. E neles eu intitulei Um Princípio Mortal. Nele se encontra esse princípio mortal. Veja que texto interessante. Esse texto é de Inácio de Loyola. No seu livro Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio. Escrito e publicado originalmente em 1523, ali bem no início da Reforma Protestante, que foi aí então que surgiu os jesuítas, que era a Contra-Reforma. Esse foi o princípio primordial deles. Daqui parte todo o entendimento e todos os planos que eles levam adiante, levam a cabo. Esse princípio aqui, eles introduziram em toda a cristandade, em todo o protestantismo, e isso arruinou o protestantismo até hoje. E isso agora está dando seus frutos. O texto diz o seguinte, palavras de Loyola: deixando de lado todo julgamento pessoal, devemos estar sempre prontos para aceitar este princípio. Veja que ele mesmo já está deixando claro que isso é um princípio. Ele vai dar um exemplo, mas o exemplo é somente para estabelecer o princípio. O que importa é você entender o princípio. Por que daí faça um autoexame de si mesmo e nós como um povo, se nós não estamos praticando esse mesmo princípio. Olha o que diz o princípio dele. Acreditarei que o branco que vejo é preto se a igreja hierárquica assim o definir. Irmãos, isso é uma coisa assim absurda. Isso é cegueira pura. Mas isso é o princípio primordial, imortal dos jesuítas. E é isso que eles levam, eles educam a sociedade nas suas escolas e também se introduzindo nas várias denominações protestantes, que professam ser protestantes, e introduzindo também os seus ensinos na sociedade e também no governo, tendo como base principal esse princípio. Se eu estiver vendo uma coisa, mas a igreja hierárquica, a liderança da igreja, isso aqui é um princípio. Ele está falando da igreja dele. Mas eles, quando introduzem isso no cristianismo, entre os protestantes, isso vai servir também para todas as outras igrejas e lideranças. Ou seja, aonde quer que esse princípio exista, isso é jesuitismo puro. Isso é Babilônia.
Se você está vendo, está sendo comprovado pela palavra de Deus, uma verdade, mas a igreja hierárquica, a liderança, a instituição de qualquer igreja, isso aqui eu estou falando de modo geral, onde quer que exista esse princípio, disser não, não é isso. Mas você está vendo, é claro, aquilo ali. Tem vários textos que comprovam, que embasam aquilo ali. E o que dizem contra aquilo ali não tem base. Você percebe, você entende. Mas como eles educam a sociedade para acabar com o espírito protestante, com o espírito de Cristo na humanidade, eles educam para que você se submeta, mesmo que você saiba a verdade, você renuncia a ela para ficar submisso à igreja hierárquica. Esse é o princípio jesuíta. Eu já introduzo esse texto só para você entender que daqui para frente é isso que a gente vai ver. E o maior trunfo deles, a maior vitória que eles conseguem no protestantismo, na cristandade, é fazer com que isso seja cumprido, seja vivido, com que a membresia e a liderança das diversas igrejas se baseiem nesse princípio, vivam esse princípio. Se os grandes homens, se a hierarquia da igreja está dizendo X, mas você está vendo Y, se você está vendo branco, como ele diz, se você está vendo branco, mas eles dizem que é preto, então você anula a sua consciência, você anula a realidade de Deus, você renuncia a sua convicção e fica com o que eles dizem, fica muitas vezes com a mentira. Quando eles estão com a verdade, baseado somente na verdade, e você, por rebeldia, está errado, então sim, aí você deve renunciar ao seu erro. Mas levando em consideração o que Lutero, como um dos vitoriosos campeões, heróis da Reforma Protestante, dizia: prove-me pela Bíblia que estou errado. Com honestidade, com interpretação honesta, sincera e com vários textos. Não só um texto isolado aqui e outro ali. E dando tempo para que aquilo ali seja bem estudado, sem manipulação, sem que haja manipulação tendenciosa, mas sendo honesto, mesmo que a verdade doa, porque é justamente por isso que os homens deturpam a verdade, distorcem, porque machuca o eu, revela os pecados acariciados, os quais eles amam, e por isso eles não querem, e aí descartam, omitem ou distorcem, dão outra interpretação. Ou só digo, não, temos que falar do amor de Cristo, de união e de paz, sempre se esquivando. Nesse princípio, os jesuítas foram bem-sucedidos. Só não foram completamente bem-sucedidos, porque ainda existe um remanescente fiel. Poucos que não se submetem a isso, mas são poucos. Então, um princípio mortal que mata a alma, mata a religião e a espiritualidade de qualquer um. Como eu disse, quando a liderança está com a verdade pura, sem credo humano, sem mandamentos, sem tradições de homens, mas somente a palavra, e eles mesmos vivem essas palavras, e não têm pecados, são homens inculpáveis, e o indivíduo que está sendo repreendido, disciplinado, está em rebeldia contra a palavra de Deus, não dos homens, que distorce a de Deus. Então o homem tem sim que se render, que confessar e se converter do erro e admitir. Mas quando é o contrário, esse aqui é o princípio. Vamos continuar. Próximo tópico. Esse tópico é bem extenso. Daqui para frente, nós iremos trabalhar com vários textos de uma das coisas que eles mais odeiam. Com esse princípio, você já deve ter noção, pelo menos penso eu, do que se trata. Se o princípio deles
para que tudo possa estar nas mãos e sob o controle deles. É que se você vê, mesmo que você tenha convicção, realmente está certo, mas eles disserem, não, não é isso, é assim, é assado. E aí, então, você se submete, você não se submete, é aqui onde começa o problema. O que eles tanto odeiam, o que a besta tanto odeia. Aqui são palavras do Papa Gregório XVI, escrita em 1832. Ainda nem existia o movimento adventista aqui. Essas imagens, elas são imagens ilustrativas, tá, irmãos? Não são imagens do próprio Papa Gregório. Aqui diz o seguinte: essa fonte vergonhosa de indiferentismo dá origem à proposta absurda e errônea que afirma que a liberdade de consciência deve ser mantida para todos. Então, ele aqui diz que é absurdo e errôneo afirmar que a liberdade de consciência deve ser mantida para todos. Lembra do princípio que a gente leu no começo? Esse é o problema. Porque, apesar das heresias, das falsas doutrinas, que são problemáticas também, claro, mas se o problema fosse só esse, e as pessoas tivessem a liberdade respeitada para não aceitar, todo mundo vivesse em paz, as coisas seriam bem diferentes. Mas é fácil para os indivíduos, em algum momento, se depararem com a verdade quanto a certas doutrinas. Mas o difícil é o indivíduo ter a coragem de tomar a decisão, de se posicionar contra, principalmente quando se trata de desmascarar os erros, o abuso de poder, a corrupção, os abusos e também tanta falsidade que esses homens cometem. E esse tipo de cristianismo, de religião, comete. Porque quando o indivíduo se posiciona contra, então ele arranja um grande problema. Então, para eles é absurdo e errôneo afirmar que a liberdade de consciência deve ser mantida. Próximo texto. Esse texto é do Papa Pio IX, escrito em 1864. E nesse tempo aqui, os adventistas, o movimento adventista já existia, e foi o Papa anterior ao Papa Leão XIII. Ele diz o seguinte: a partir dessa ideia totalmente falsa de governo social, eles não temem fomentar essa opinião errônea, fatal em seus efeitos sobre a Igreja Católica e a salvação das almas. Então, o que ele vai falar agora, ele considera como algo errôneo e fatal para a Igreja Católica e para a salvação das almas. E aí ele continua dizendo, do que ele vai falar? É chamado por nosso predecessor, Gregório Gregório XVI, perdão, de insanidade. Então eles consideram isso errôneo, fatal e insano. Insanidade, loucura. A saber que a liberdade de consciência e de culto é um direito pessoal de cada homem, que deve ser legalmente proclamado e afirmado em toda a sociedade bem constituída. Então, para eles é errôneo, é absurdo e é insano. Dá o direito de liberdade de consciência e de culto a todo homem. E o texto continua, e que os cidadãos têm direito a uma liberdade absoluta, que não deve ser restringida por nenhuma autoridade, seja eclesiástica ou civil, pelo que podem manifestar e declarar abertamente e publicamente quaisquer das suas ideias, seja por palavra, seja por imprensa ou por qualquer outro meio. É interessante isso aqui, porque veja como o mundo ímpio é hipócrita. Ele não aceita que o indivíduo tenha liberdade para falar o que quiser. Mas quando é para propagar mentiras, quando é para propagar
ideologias que deturpam os princípios de Deus, como, por exemplo, o feminismo, a questão de gênero, a questão do aborto e tantas outras coisas. A pior de todas para mim é a questão da liberdade de consciência, a violação, né, o desrespeito, porque o indivíduo não pode nem protestar, nem se posicionar, nem discordar daquilo que é errado. Porque o que é errado é promovido livremente. Livremente. E quando as pessoas que são conservadoras, que são cristãos, não admitem, não aceitam e se posicionam contra e discordam, aí, nesse caso, isso que ele fala aqui se aplica. A esses nós não toleramos. Não admitimos que eles falem o que quiserem. Mas quando é para coisa errada, para promiscuidade, aí é liberal. Aí está liberado falar. Não é interessante como a inversão de valores, é aquilo que Deus falou na palavra dele, né? Isaías diz que fazem do mal bem e do bem mal. Aqui se trata de um texto, de um livro chamado Os Sílabos dos Erros, do Papa Pio IX, escrito em 1864, publicado na verdade, né? E então, aqui diz o seguinte: é errado acreditar que todo homem é livre para abraçar e professar a religião que, guiado pela luz da razão, considerar verdadeira. Então, para eles é um erro que todo homem é livre para aceitar, para adotar, para viver a religião, para professar a religião que, guiado pela luz da razão. Veja que eles não querem que o homem use a razão. Irmãos, isso é o princípio mortal. Se a igreja está dizendo, se você vê a coisa certa e você vê a coisa errada, mas se a igreja disser que o errado é certo, mesmo você sabendo que é errado, você tem que se submeter. Você não pode usar a razão, você não pode usar a sua consciência. Você não pode raciocinar por si, alguém tem que raciocinar por você. Vamos ver como que isso vai acontecer. Como que isso está se desenrolando. Veja qual é a mentalidade da besta. Eu já fiz um estudo um pouco parecido com esse, mas aqui eu vou trazer mais detalhes e bem mais informações, e principalmente o vídeo no final. Vai esclarecer muita coisa, coisa muito atual, na verdade. Aqui eu estou lendo textos muito antigos. Veja que esse pensamento é muito antigo. E que eles querem isso, eles querem colocar isso na prática, levarem isso a cabo até a última consequência. E vão fazer de tudo. E vão conseguir. Não vão conseguir violar a consciência daqueles que, mesmo que venham a morrer, mas muitos serão protegidos por Deus, claro, mas só rendem a sua vontade, a sua consciência, e só se devotam e acreditam e confiam em Deus e na palavra de Deus. Só. Não em nenhum homem. Quando nos habituamos a confiar na palavra de qualquer homem, cegamente, logo logo nós chegamos nesse povo, nesse sistema, e daqui a pouco estamos fazendo parte dele. Aqui é trechos de um livro, onde ele vai mencionar como que os católicos, o papado, eles tentam arruinar o protestantismo. A Igreja Católica Romana, por meio de suas prerrogativas divinas, de ser a única igreja verdadeira, deve exigir o direito à liberdade apenas para si mesma. Absurdo isso, né? Só ela tem direito à liberdade. Só. Porque tal direito só pode ser possuído pela verdade, nunca pelo erro. Então, para eles acham que só eles têm a verdade. E, consequentemente, todos os outros estão errados. E, consequentemente, quem está no erro não pode exercer liberdade, porque vai exercer essa liberdade para coisa errada. Essa é a lógica deles. Consequentemente, só eles têm direito à liberdade de fazer o que bem entendem. E nós temos que nos submeter. Esse é o espírito papal. E diz assim: em um estado onde a maioria da população é católica, a Igreja exigirá que a existência legal
seja negada ao erro e que, se minorias religiosas existirem ativamente, elas tenham apenas uma existência de facto. Ou seja, elas só existem, mas sem oportunidade de divulgar suas crenças. É para isso que nós estamos rumando. Isso vai voltar, só que de maneira mais intensa. A sociedade, a realidade do mundo, o sistema do mundo vai se tornar isso aqui. As minorias que creem diferente não vão ter direito, não vão ter liberdade para divulgar suas crenças. Serão proibidos. Então, não tem o direito, é um erro, é ilegal para eles. É assim, irmãos, é para isso que nós estamos sendo preparados. Eles não querem, e nós estamos sendo acostumados a colocar a nossa luz debaixo do alqueire, a ter medo de falar, a ter medo de realmente viver o que nós cremos, para que as pessoas vejam, a ter medo de expressar. Chegamos a um ponto, cada vez mais, nós temos, a coisa está tão sensível, que dentro da própria igreja você não pode falar certas coisas, porque você tem medo de ser mal visto, ser maltratado, desprezado, excluído, disciplinado, ser proibido de pregar, de cantar, de passar a lição, alguma coisa. E isso acontece. E isso se deve por conta da educação jesuíta, por conta da doutrinação. É uma mentalidade, é uma personalidade, é uma conduta que se introduziu na mente da humanidade e, consequentemente, atingiu as igrejas. E isso vai voltar só de maneira mais efetiva e mais intensa e mais agressiva. O próximo texto é um texto do Espírito de Profecia. Se encontra no livro O Grande Conflito. E diz o seguinte: o tom pacífico de Roma, nos Estados Unidos, não implica uma mudança de coração. Ela é tolerante onde é impotente. Então o que Roma vive hoje é só porque ainda não tem o poder que teve no passado. Esse poder vai ser devolvido. Vai ser dado a ela pelo próprio Estados Unidos, pelos próprios protestantes. É triste, mas é a verdade. É o que a profecia indica. É isso que Deus está querendo nos falar. Inclusive, muitos de nós vamos dar essa autoridade, esse poder, porque estamos sendo habituados a nos conformar com isso. Mas esse tom pacífico, essa coisa pacífica, amorosa, bem tranquila, só existe porque ainda não tem o poder que precisa. E aí continua dizendo, diz o bispo O'Connor, aqui é um bispo católico falando. Ela menciona a palavra dele que diz assim: a liberdade religiosa é apenas tolerada até que o oposto possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. Então eles só estão tolerando até o momento em que possa ser possível com que isso acabe. O texto continua e ela diz assim: o arcebispo de St. Louis disse certa vez: a heresia e a descrença são crimes. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Heresia, para eles, é discordar da crença deles, do credo deles. É o direito de você escolher. É o direito de você pensar por si, decidir. Isso é heresia para eles. Você não tem esse direito na mentalidade deles. Eles é quem tem que pensar por você. Só que como se a gente está sendo acostumado a viver assim, que outros pensem por nós, então a gente não vai ter problemas com isso. Mas aqueles que estão se acostumando, sendo educados por Cristo, pela palavra, pelo Espírito Santo, a pensar com a mente de Cristo e não com a mente do homem, então isso é crime. E esses crimes, isso vai se tornar algo logo, logo judicial. Isso logo, logo virá se tornar lei. Para eles ainda continua sendo um crime. Tanto a heresia quanto a descrença, ou seja, descrer no que eles ensinam. Descrer na religião comum. Vai existir uma religião comum.
essa religião, como ela já está sendo formada, vai se eliminando, vai se descartando, se desconsiderando certos temas bíblicos que afetam as heresias, as práticas erradas, promíscuas e corruptas deles, e vão ficando apenas pontos que são bem suaves, agradáveis, cômodos e convenientes ao homem, e que eles conseguem manipular e as pessoas caem. E um deles é o domingo, primeiro dia da semana. Mas para eles, a heresia do ponto de vista deles. E descrenças são crimes. Crime. E ela continua dizendo, e em países cristãos, como na Itália e na Espanha, por exemplo, onde toda a população é católica e onde a religião católica é parte essencial da lei do país, elas são punidas como outros crimes. Então, logo, logo, você exercer a sua religião que seja contrária à religião comum, será um crime. Não vai ser só uma questão de você não aceitar o domingo, mas só em você discordar de qualquer coisa que venha deles, principalmente desse autoritarismo deles, também do domingo, isso já vai ser considerado um crime. Então temos que estar conscientes disso, de que é isso que iremos viver muito em breve. Os Estados Unidos estão sendo preparados para isso. Vamos ver isso no próximo estudo, onde eu irei abordar o falso profeta, que na profecia se trata dos Estados Unidos, mais especificamente dos protestantes unidos ao governo civil americano. E nós iremos ver algo parecido. Vamos ler citações deles, como eles falavam no início e como eles estão falando hoje. E vamos ver como eles estão parecidos com esse sistema. Por isso, imagem da besta, uma cópia. Mas ainda no final desse estudo eu vou mostrar para vocês o que vai ser uma ponte para o próximo estudo. Como que as coisas estão acontecendo. Próximo texto, ainda no grande conflito, ela continua dizendo o seguinte: a Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. Ou seja, é uma coisa muito importante e preciosa. Existe um texto que eu achei tremendo, que ele se encontra lá no Capitólio de Washington, em um dos prédios. Tem alguns prédios históricos ali, né, próximo ao prédio capital, do Capitol, né, do Capitólio. Fica até redundante falar isso. Mas existe um texto que eu vi que diz assim: a justiça é a guardiã da liberdade. E isso até para a vida espiritual, de fato, a justiça de Cristo, ela é a guardiã da liberdade. Não é possível viver a liberdade genuína, a liberdade de consciência, sem a justiça de Cristo. E também não é possível viver a justiça de Cristo sem a liberdade de consciência. Porque sua consciência ela tem que estar totalmente livre, desimpedida das consciências dos outros, para que seja somente a mente de Cristo, somente a palavra dele, a vontade dele governando o seu ser, governando o seu coração. E aí continua o texto dizendo o seguinte: o Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse, olha que interessante isso aqui, as doutrinas, aqui são palavras do Papa, ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro dos mais perniciosos. Então, defender a liberdade de consciência é absurdo, é uma extravagância absurda e errônea. E é pernicioso. E aí ele continua dizendo, uma peste que dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. Então a liberdade de consciência para eles é uma peste, é uma desgraça. Eles odeiam, por isso que eu coloquei o tópico, o que eles mais odeiam. O que eles mais odeiam é justamente isso. Primeiramente Deus, a verdade, mas a liberdade. Para que assim como Deus libertou o povo da tirania lá na época do Egito, na época de Moisés, para que então o povo pudesse adorar a Deus, servir a Deus e ser totalmente reeducado, transformado por Deus, sem a influência de mais ninguém. Por isso que Deus levou eles para um deserto,
Por isso que Deus hoje está levando o povo para o campo, para lugares mais isolados, e tirando o povo do sistema, da educação do sistema, de doutrinas que são misturas com o vinho de Babilônia, e também da confiança no sistema civil, de política, do governo. Deus tirando também da vida do povo dele filmes, música, tudo que é secular, assim como ele fez, levando um povo para o deserto espiritual, para que não haja interferência de nenhuma influência mundana. Agora, quando nós nos colocamos sob essas influências, aí é por nossa conta e risco. Mas você está entendendo aqui o quanto eles odeiam isso? Veja o que continua dizendo. O texto diz assim, o mesmo Papa, na encíclica de 8 de dezembro de 1864, anatematizou, ou seja, amaldiçoou os que defendem a liberdade de consciência e de culto, e também todos os que afirmam que a igreja não pode empregar a força. Não é interessante isso? Então, forçar as pessoas, lutar contra isso, lutar contra essa tirania, essa opressão, não aceitar uma religião forçada, uma crença forçada, para eles é uma maldição. Defender a liberdade de consciência e de culto é uma maldição. Percebe o quanto eles odeiam isso? Percebe o quanto que essa mensagem ela é odiada? O porquê que a maioria de nós, até mesmo no nosso meio, não quer saber dessa mensagem. Ela é uma das bem menos pregadas e bem menos se investe para transmiti-la, divulgá-la, porque eles colocaram isso no nosso coração. Desde criança nós fomos educados a não pensar por si, sempre ter alguém pensando por nós, sempre terceirizar as nossas decisões, nossos pensamentos. É o que a gente chama aqui no Brasil de Maria vai com as outras. E é assim que funciona no sistema papal. É isso que eles querem. E é assim que eles estão educando a sociedade. Aqui é texto deles. Diz o seguinte, a Igreja Católica respeita a consciência e a liberdade. No entanto, aí tem um porém, né? Quando confrontada com a heresia, recorre à força, aos castigos corporais, à tortura. Eles respeitam a liberdade de consciência enquanto a sua consciência está respeitando e se harmonizando com as heresias deles, com o credo deles. Mas a partir do momento que você crê diferente, discorda deles, não se submete àquilo que é mentira, então eles podem recorrer à força, aos castigos corporais, à tortura. Então, para eles existe um limite até onde tolerar a liberdade de consciência. Aqui é um texto do Papa Pio X, de uma encíclica dele de 1906. Esse foi o Papa que sucedeu o Papa Leão XIII, ainda quando Ellen White era viva. Ele diz o seguinte, agora falando sobre questão de união entre igreja e Estado, que o Estado deve ser separado da igreja é uma tese absolutamente falsa, um erro muito pernicioso. Hoje estão dizendo lá nos Estados Unidos, muitos ministros protestantes envolvidos com o governo atual dos Estados Unidos, que não existe isso de separação entre igreja e Estado. Isso não existe, isso é um erro. Ou seja, eles estão falando a mesma linguagem. E ele continua dizendo o seguinte aqui, baseada como está no princípio de que o Estado não deve reconhecer nenhum culto religioso, em primeiro lugar, culpada de uma grande injustiça para com Deus, pois o Criador do homem é também o fundador das sociedades humanas e preserva a sua existência como preserva a nossa. Devemos-lhes, portanto, não só um culto privado, mas também um culto público e social para o honrar. Então, em outras palavras, ele está querendo dizer aqui que deve-se existir, por lei, o culto público. É o que vai acontecer com o domingo. A sociedade vai ser obrigada, forçada,
a frequentar a igreja no domingo, mesmo um indivíduo que não quer saber de igreja, que não aceita, e mesmo um indivíduo que seja um cristão genuíno, fiel, ele tem a crença dele, tem a igreja que ele, na convicção dele, crê que é a igreja que está seguindo o caminho certo, mas ele vai ter que ser obrigado a ir para a igreja errada. A ir para a igreja errada. A que ele sabe que está com erro. E isso eles vão levar a cabo, irmãos. Eles vão conseguir tornar isso uma realidade novamente. E aí continua dizendo, além disso, essa tese é uma negação óbvia da ordem sobrenatural. Ela limita a ação do Estado à busca da prosperidade pública apenas durante esta vida. Mas como a ordem atual das coisas é temporária e subordinada à conquista do bem-estar supremo e absoluto do homem, segue-se que o poder civil não só não deve colocar nenhum obstáculo no caminho dessa conquista, mas deve nos ajudar a realizá-la. Esse finalzinho aqui, em outras palavras, ele está querendo dizer que o governo não só não deve colocar obstáculo nenhum nesse propósito aqui de tornar obrigatório o culto público, como deve ajudar a igreja deles a tornar isso uma realidade, tornar isso lei, para forçar a sociedade a, aos domingos, frequentar a igreja deles, obrigatoriamente. E aí ele finaliza, a mesma tese também perturba a ordem providencialmente estabelecida por Deus no mundo, que exige um acordo harmonioso entre as duas sociedades. Então, para ele, tem que existir uma harmonia entre a igreja e o governo. Ainda desse Papa Pio X, ele diz assim, remova o acordo entre a igreja e o Estado, e o resultado será que dessas questões comuns surgirão as sementes de disputas que se tornarão agudas em ambos os lados. Então ele está querendo dizer aqui que quando tem a separação entre a igreja e o Estado, quando a igreja não se envolve com o governo e o governo não se envolve, não se intromete com a igreja, então daí surgem, como ele diz aqui, as sementes das disputas, os problemas na sociedade. Então ele quer atribuir que os problemas, o caos, a promiscuidade, a imoralidade que está se alastrando na sociedade é por causa da separação que existe hoje entre a igreja e o Estado. Já para induzir as pessoas a realmente acreditarem que a solução para o que estamos vivendo no mundo é unir esses dois poderes e fazer com que a igreja então dite seus credos e formule leis civis a partir de suas crenças para reorganizar a ordem da sociedade. Ele continua dizendo o seguinte, ficará mais difícil ver onde está a verdade e certamente surgirá uma grande confusão. Você veja que eles distorcem mesmo, né? A confusão vem disso. É eles mesmos quem instalam o caos para vir com a solução. Eles mesmos causam a confusão para depois vir com o que pareça ser a solução dessa confusão. E ele finaliza dizendo, por isso os pontífices romanos nunca deixaram, conforme as circunstâncias exigiam, de refutar e condenar a doutrina da separação entre igreja e Estado. Qualquer pessoa que se diga cristã, que se diga protestante, e principalmente no nosso meio, que apoie que a igreja deva se unir com o governo, que o governo tem que se aproximar cada vez mais da igreja, e que o governo tenha que ser formado por homens, ministros, pastores, bispos, eles estão do lado do papado. Estão do lado da besta. Essa é a mentalidade da besta, é a imagem da besta. Agora vamos falar sobre esse próximo tópico, a obra dos jesuítas. Esse é o último tópico. E aqui eu tenho algumas coisas realmente bem sérias. Mais do que a gente já viu. São coisas absurdas também. Partindo do fundamento, do princípio lá do início do estudo, daquilo que eu li de Loyola, a gente vai ver coisas mais absurdas. Preste atenção nesses textos aqui. Talvez para você não faça relevância nenhuma. Mas isso muitas vezes é porque a pessoa não vê o perigo dessas coisas. Existem pessoas que não vê perigo em nada.
acha que tudo é tranquilo, tudo é bom, não é bem assim. Mas muitas dessas pessoas um dia vão se arrepender quando essas coisas se voltarem contra elas e quando se voltar contra os verdadeiros cristãos, contra o remanescente povo de Deus. Vamos ver aqui um pouquinho, mas isso aqui coisas são um resumo. Primeiro, aqui é um livro. Esse livro foi publicado em 1914. Os Jesuítas na História. Veja o que ele vai dizer aqui. É interessante essa frase. Deseja excitar problemas, provocar revolução, produzir a ruína total de seu país, chame os jesuítas e construa magníficas faculdades para esses religiosos de temperamento explosivo. Permita que esses audaciosos sacerdotes, em seu tom ditatorial e dogmático, decidam sobre assuntos do Estado. Interessante, né? Isso aqui não são palavras de um jesuíta, mas são palavras de um autor protestante que escreveu falando sobre os jesuítas na história da humanidade. E ele reconheceu e deixou bem claro aqui, quer problema? Então deixa os jesuítas tomarem conta. Deixa eles ditarem as coisas. Ele deixou bem claro que eles são temperamentais, né? São ditadores e dogmáticos. Então, onde existe esse espírito, esse comportamento, tudo isso é reflexo da educação deles. Por isso que ele diz aqui, ó, construa magníficas faculdades, porque eles educam, eles disciplinam as pessoas com essa mentalidade, desde criança. Por isso que temos tanto problema de tirar isso do nosso coração, porque fomos ensinados desde criança, pelo menos a maioria de nós, nessa educação jesuíta. Aqui foi tirado de um site. Está aí o link do site, você pode conferir, vai estar em inglês. Mas é muito interessante isso aqui, ó. Para exterminar toda a influência protestante e tornar completo o estabelecimento católico, eles, os jesuítas, tomaram posse dos instrumentos de educação pública. Então, através da educação, tanto particular quanto pública, eles conseguem reformar a reforma. É até uma ironia isso aí, reformar a reforma. Eles conseguem distorcer, desfazer, anular a reforma protestante, o cristianismo no coração das pessoas, porque eles pegam as crianças e aí elas crescem totalmente, principalmente no período que o caráter delas está sendo formado, a mente delas, a personalidade, e aí é formada, educada por esse sistema. E eu já fiz até um estudo aqui, há um tempo atrás, temos no nosso canal aqui um estudo sobre os jesuítas, questão de competição e tudo, que são textos extraídos do livro Estudos em Educação Cristã, do pioneiro adventista, né, que era diretor da Escola de Madison, Edward Sutherland. Inclusive, depois dessa série, eu irei fazer um estudo que vai se tratar do clamor da meia-noite. E eu vou tratar também com alguns textos desse livro, sobre o porquê que o clamor da meia-noite, a maioria, todas as denominações oficiais da época, cristãs, protestantes, recusaram. Apenas alguns poucos indivíduos. E mesmo aqueles que aceitaram o clamor da meia-noite, quando chegou a grande decepção, o grande desapontamento, muitos deles retrocederam. Vocês vão entender como eles foram preparados para isso, para retroceder, para rejeitar, através desse ensino aqui. Então, vamos continuar. Esse aqui é trecho de um livro de um protestante também falando sobre os jesuítas. Esse trecho aqui é bem interessante. Veja o que diz aqui. Ó. A organização da hierarquia católica romana é um despotismo militar completo, do qual o Papa é o chefe ostensivo. Agora veja essa informação. Se você não sabia dessa informação, você vai conhecer agora. O Papa Negro é o chefe da ordem dos jesuítas e é chamado de general. Ele não apenas comanda sua própria ordem, mas dirige e controla a política geral da Igreja Católica Romana. Ele é o poder por trás do trono
e é o verdadeiro chefe em potencial da hierarquia. Pois é, irmãos, conforme a ilustração aí do slide, existe uma figura como essa, agindo pelas sombras. Existe o Papa público, que é o branco, que é o mais carismático. Numa linguagem secular, é o Papa mainstream, e existe o Papa underground, que é um Papa obscuro, ou seja, ele não é popular, quase ninguém sabe, mas esse título de Papa Negro é no sentido de que ele trabalha nas sombras, ele se veste de preto e ele é quem está por trás. E com certeza ele é jesuíta. O Papa anterior, o Papa Francisco, era jesuíta. E aí as pessoas, pronto, agora um Papa jesuíta, agora a coisa vai piorar. Mas sempre existiu Papa negro, sempre existiu um Papa jesuíta, desde que os jesuítas foram formados, porque eles são muito mais astutos. Então colocaram na hierarquia da igreja com essa mentalidade jesuíta, porque para eles não existem limites. Então, esse é o cabeça por trás. Existe um Papa que lidera o próprio Papa. Aqui diz o seguinte, continua dizendo assim, não há independência de pensamento. Esse é o princípio deles, é assim que as coisas funcionam com eles, e é assim que eles educaram o cristianismo moderno, atual, e é assim que nós fomos educados. Não há independência de pensamento ou de ação em suas partes subordinadas. A obediência implícita e inquestionável, não se pode questionar, às ordens dos superiores em autoridade é o dever juramentado do sacerdócio de todos os graus. Parece que os jesuítas tinham em mente, desde o início da guerra, a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, encontrar uma ocasião para o afastamento, ou seja, o assassinato do senhor Abraham Lincoln. A política favorita dos jesuítas é a do assassinato. Só que quando eles vêm chegar a isso, eles primeiro, para eles, mais vale a morte espiritual, a morte religiosa do indivíduo, do que tirar a própria vida biológica dele. Mas quando é necessário silenciar alguém, uma influência que é totalmente contrária à influência deles, eles recorrem ao assassinato também. Esse outro texto diz o seguinte, sem dúvida, o Papa quer dominar esse país, os Estados Unidos. Nessa intenção, ele tem a ajuda dos jesuítas e de todos os prelados e padres católicos. Se a Igreja Católica se tornar dominante aqui, todos os protestantes serão exterminados. Vale uma observação. Quando ele fala aqui exterminados, não significa que todos serão mortos, mas que o espírito protestante, que o próprio Deus colocou no coração deles, vai ser anulado. É isso. E aqueles que não se submeterem a esse processo, aí sim também serão exterminados literalmente da existência, pelo menos dessa vida passageira. Esse outro texto diz assim, ó, acho que se as liberdades deste país, os Estados Unidos da América, forem destruídas, vai ser por causa da astúcia dos padres jesuítas, católicos romanos, porque eles são os inimigos mais habilidosos e perigosos da liberdade civil e religiosa. Eles instigaram a maioria das guerras da Europa. Então eles são os inimigos mais habilidosos e perigosos da liberdade civil e religiosa. Esse desdém, desprezo, essa repulsa que nós temos pelo assunto da liberdade religiosa, pelo assunto da liberdade de consciência, é herança da educação deles, da doutrinação deles em nossas vidas. Porque eles mesmos são os inimigos mais terríveis desse tema. Então o próximo texto diz assim, os jesuítas são os inimigos mortais da liberdade civil e religiosa.
Acho que já ficou bem claro isso para vocês, para todos nós. Já ficou bem claro. Pode parecer que eu estou insistindo demais nesse assunto, mas é porque nisso é o que vai culminar no maior problema, no maior tempo de angústia como nunca houve. É justamente nesse ponto. Por isso que esse assunto está sendo trazido à tona. Infelizmente, eles estão fazendo de tudo para que as pessoas realmente não se interessem por isso e não se atentem, não vivam, não entendam e não compartilhem. Porque eles são os inimigos mortais disso. Para que as pessoas não sejam incentivadas a estudar a Bíblia e obedecer somente a Deus, mas se tornem escravas da consciência e da mentalidade e da crença de outros. Mais uma vez, eu estou insistindo nisso, mas próximo estudo, após essa série, após os próximos estudos ainda, sobre o clamor da meia-noite, eu vou falar sobre exatamente isso, sobre se escorar na fé do outro, no que isso dá. Vocês vão ver como rejeitar o clamor da meia-noite e como o autoclamor vai ser rejeitado, já está sendo. E é o mesmo princípio, a mesma problemática. Tudo vem disso aqui. O texto continua dizendo: o general dos jesuítas ocupa o lugar de Deus e deve ser obedecido, independentemente de como a paz e o bem-estar do povo possam ser ameaçados ou de como as nações possam ser abaladas de dentro para fora. Então, para eles, o dilema é: os fins justificam os meios. Seja lá o que tenha que ser feito para conquistar o objetivo, eles farão. Por isso, mesmo que tenha que abalar a paz, trazer o caos, provocar guerras e problemas, para acabar com a liberdade do povo e dominar o povo e atrair a adoração para eles, eles farão. E o texto finaliza assim: a sociedade dos jesuítas deve obter o domínio. Esse é o maior objetivo deles. Eles estão conquistando cada vez mais terreno para realizar isso aqui. E o texto finaliza: mesmo que a anarquia geral prevaleça ou que todo mundo seja coberto pelos fragmentos de uma destruição universal. Agora, irmãos, eu vou entrar no final do tema. É final, mas ainda vai levar um tempinho. Lembra que eu falei para você no começo de um vídeo? O vídeo vai começar logo. Daqui a pouco eu vou ler alguns textos aqui e vou colocar o vídeo aqui para você assistir, junto desse vídeo. O vídeo, ele se baseia nesse texto. Daqui, eu não imaginava isso. Quando eu me deparei com esse texto, eu achei muito interessante. Porque aí começou um processo de ligar uma coisa com a outra. A relação das coisas. Linkar uma coisa a outra. Que coisa interessante. Vamos ler esse texto aqui. E daqui para frente a gente vai abordar um assunto específico. Um problema específico. Que serve de modelo, de exemplo, para o grande problema que a gente vai enfrentar. A partir daqui você vai entender o que nós iremos viver na prática, na humanidade, a partir dos próximos anos. Só Deus sabe, na verdade, mas tudo, da maneira como tudo está se encaminhando, isso vai ser para breve. Então vamos ler esse texto. Preste atenção nisso aqui. Vejam, senhores, a partir desta sala, eu governo não só Paris, mas também a China. E não só a China, mas o mundo inteiro, sem que ninguém saiba como eu faço isso. Isso aqui vem de um livro chamado A Conspiração Jesuíta, O Plano Secreto da Ordem. Esse livro foi publicado em 1848, mas isso que foi, essa fala aqui, foi do fundador da Ordem dos Illuminatis, que era um jesuíta. E ele falou isso no século XVI. Esse é o contexto. Então, veja como é antigo isso, de muitos séculos atrás.
E ele está dizendo que ele não só controla Paris, controla o mundo inteiro, inclusive a China. Aí você pensa, que coisa, né? A China, no modelo de governo que se encontra, como sempre se encontrou, é tão anticristã, até mesmo contra a própria Igreja Católica eles se levantam. Não faz sentido. Irmãos, estamos falando dos jesuítas. Eles instalam caos. Vou mostrar agora para vocês alguns trechos de jornais, artigos de jornais falando sobre a China. Alguns deles são católicos. E depois eu vou trazer o vídeo para você. E agora que você entende que a China, ela é liderada, o governo dela totalmente influenciado pelo sistema jesuíta, então não olhe para a China como alguém distante da Igreja Católica, distante do jesuitismo. A partir de agora você vai entender que, na verdade, a China ela é o laboratório do sistema jesuíta, do sistema papal, onde eles implementam todo o sistema que eles querem implementar no mundo inteiro. Vai começar pelos Estados Unidos, para que daí então vá para o mundo inteiro e vai nos afetar. E agora você vai ver como que vai ser. Vendo como é o modelo da China, você vai saber o que vai ser o mundo inteiro, levando em consideração quem está por trás desse sistema. E tudo que a gente vai ver agora, principalmente o vídeo que eu vou mostrar para vocês, lembre-se quem está por trás. E assim como foi na época da pandemia, que a gente viu começando a pandemia lá na China, aqueles vídeos, aquela coisa, aquelas reportagens lá na China, bem distante. Eu lembro, pelo menos falo por mim, mas por outras pessoas também, inclusive. Eu lembro de vídeos de youtubers e outras pessoas que pensavam assim como eu, na época. Bem no início mesmo, de que aquilo iria ficar lá na China e nunca iria se espalhar para o mundo. Porque, afinal de contas, é a China. Então, é muito distante. É muito, assim, é como se a China fosse um outro planeta. A gente tem essa visão de que o que acontece lá é tão absurdo que é impossível que o mundo vá aceitar uma coisa dessa. Lembra muito o que acontece nos países islâmicos, né? Da janela 1040. E, inclusive, esses daí também, os muçulmanos, são tudo influenciados pelos jesuítas. A gente acha que eles são tudo inimigos. Não são, irmãos. Veja como nós somos inocentes, né? Eu sei que alguns de vocês já devem ter noção disso, mas a maioria não tem. E tudo eles estão por trás. Aqui é um deles falando. Ele era o jesuíta e foi o fundador da ordem dos Illuminatis. E aqui ele disse que governava a China. Como só eles e Deus, os demônios e os seres não caídos é que sabem. Nós não fazemos ideia, mas nós agora sabemos que eles estão por trás. Eles governam. Não é só uma questão de influenciar uma coisinha aqui, não. O sistema é deles. Então, deixa eu mostrar para você algumas coisas, só para você ver o que a gente vai enfrentar, com o que a gente vai lidar. Aqui é um trecho, um artigo de um site gospel, evangélico aqui do Brasil, falando sobre a situação da China que está atualmente nessa maneira. Mas na verdade sempre foi assim, só que vai piorando, né? Vou mostrar para vocês que a coisa sempre foi terrível lá, como sempre foi. Mas agora está assim também. Isso vai piorar. Mas é isso que eu quero deixar bem claro para você. A maioria de vocês podem pensar, mas isso é na China. Irmãos, são os jesuítas que estão por trás. Lá é o laboratório deles. É como um ratinho de laboratório. Eles fazem todos os experimentos deles ali para depois espalhar na humanidade. Assim como fez com a Covid, que a gente nunca imaginou que ia causar aquele alvoroço no mundo. Foi apenas um ensaio. E vamos ler, só para você ter uma noção. Para convencer você de que realmente o que a gente vê aqui, por mais absurdo que pareça, ele vai ser o modelo do mundo inteiro. Veja, China restringe conteúdo cristão
na internet e proíbe evangelizar jovens e crianças. Proíbe. O Partido Comunista Chinês divulgou novas regras reprimindo o uso da web por pastores, igrejas e ministérios. E aí continua. O governo comunista da China anunciou novos regulamentos que restringem ainda mais a divulgação de conteúdos cristãos e evangelismo na internet. As novas regras sobre o uso da web por pastores e igrejas foram divulgadas no site da Administração Nacional de Assuntos Religiosos, no dia 15 de setembro. Segundo a Bitter Winter, uma organização que defende a liberdade religiosa, o artigo 5 do regulamento determina que os líderes religiosos só podem pregar, ministrar, ensino religioso e treinamento por meio de sites, aplicativos, fóruns e plataformas de organizações religiosas registradas que tenham uma licença de serviços de informação religiosa na internet. E aí diz mais, no último parágrafo, contas pessoais de mídia social, transmissões ao vivo, grupos WeChat ou fóruns informais estão estritamente fora dos limites para a instrução religiosa. A autopromoção é proibida e o clero não pode usar a identidade religiosa para atrair seguidores ou tráfego. O clero aqui que eles mencionam são aqueles que não são afiliados ao Partido Comunista da China, que são independentes, são igrejas, né? Eles chamam de clero. E o finalzinho aqui desse parágrafo diz assim: envolvimentos estrangeiros são proibidos, não apoiar ou participar de infiltração religiosa no exterior, explicou a organização. É uma cópia do que a gente leu nos textos anteriores do sistema papal. É uma cópia exata. Tá vendo o quanto que se parece? E é interessante aqui que eles proíbem que as pessoas entrem em contato com igrejas e ministérios cristãos religiosos de fora do país. E os de fora do país não podem se comunicar com eles lá, até porque eles têm um sistema de redes sociais único, próprio deles, que só circula lá, onde tudo é restringido. E agora está restringindo qualquer tipo de atividade religiosa que não passe pelo crivo deles, para que não subverta a crença deles, a religião deles. Olha só. Ainda diz assim, além disso, o documento proíbe a evangelização de menores de idade pela internet e barra igrejas e ministério de realizarem retiros e treinamentos para crianças e jovens. O clero não pode evangelizar usuários menores de idade ou organizar acampamentos ou treinamentos religiosos para jovens, relatou a Bitter Winter. A comercialização é proibida. Não deve haver arrecadação de fundos, venda de mercadorias religiosas ou monetização de atividades religiosas online. O evangelismo de IA, ou seja, por inteligência artificial, também está fora de questão. O clero não pode usar a inteligência artificial para produzir ou disseminar conteúdo religioso. O regulamento ainda estabelece que os líderes religiosos devem apoiar as ideias socialistas e apoiar o Partido Comunista Chinês, sendo proibidas críticas ao governo. Olha que interessante, irmãos, é isso que vai ser. É para isso que estamos nos encaminhando. É assim com os jesuítas. Isso aqui é jesuíta. Não é exclusivamente da China. Como eu disse, é o laboratório deles, como eles estão adaptando a humanidade a isso, começando por lá. Aí você pensa, mas vai ficar lá, não é possível que isso vai atingir o mundo. Espera só mais um pouco. Vamos continuar, eu vou mostrar para você que vai sim. Olha o que diz ainda nos 2 últimos parágrafos. Aqueles que infringirem a nova legislação podem enfrentar punições administrativas, incluindo suspensão de credenciais religiosas, fechamento de contas online e investigação criminal. Conforme a Bitter Winter,
A medida é uma tentativa do Partido Comunista Chinês de deter o Ministério Digital. Até isso eles querem intervir, querem controlar. E vai ser assim. Não vamos poder expressar a verdade pura e incontaminada nas nossas redes sociais. Eu vou mostrar para vocês no final como já está nos Estados Unidos, como isso já está e como eles adotaram isso da China. Mas segura mais um pouquinho, aguenta só mais um pouco. Aqui finaliza assim. Esta não é a primeira vez que a China aperta seu controle sobre a vida religiosa, mas pode ser uma das mais invasivas tecnologicamente, informou o grupo. Na era do Ministério Digital, onde os sermões fluem e as orações soam, o regulamento parece uma tentativa deliberada de desconectar o sagrado do social. Então é assim que a China está agindo atualmente. Mas veja, aqui é uma notícia de um site católico oficial. Essa é a China. Acabei de ler para vocês e vou mostrar um pouco mais sobre ela. Mas veja o que o Vaticano fala sobre a China e sobre o governo deles. Levando em consideração o texto que nós lemos, do jesuíta falando, que governa a China há muitos séculos atrás. Vejam isso e vejam se as informações elas não se conectam. Aqui diz assim: a autoridade do Vaticano elogia a China por seu testemunho do ensinamento social católico. É descarado, irmãos. É ser muito inocente, muito ingênuo. Você não conectar uma coisa com a outra, não relacionar uma coisa com a outra. Vocês estão vendo como uma coisa está levando a outra, como esses poderes estão relacionados. Não é à toa que o símbolo da China é o dragão, porque é o dragão que está por trás disso. E não vai ficar só por lá. Assim como o que veio de lá se espalhou pelo mundo, no que diz respeito a Covid, há anos atrás, esse sistema de autoritarismo totalitário, ele vai se instalar no mundo inteiro, através dos jesuítas, do papado, porém, dessa vez, vai vir das vozes dos protestantes. Uma traição a Deus, né? Aqui continua dizendo, ainda o jornal do Vaticano, o chanceler da Pontifícia Academia de Ciências Sociais, lá do Vaticano, né, disse que a China está exercendo liderança moral global. Olha que interessante. Para eles é um modelo de liderança moral. Moralidade. Ou seja, eles estão exercendo da maneira certa para solucionar os problemas da sociedade, para manter a sociedade sob controle e tudo ficar conforme eles querem que seja. Então a China, ela é esse exemplo. Ele continua dizendo, nos princípios do ensinamento social católico e na defesa da dignidade humana. É uma blasfêmia, né? É um absurdo isso. Mas isso é um jornal católico. Isso é um jornal do Vaticano. Isso é o papado falando bem da China. Por quê? Porque são eles mesmos que estão governando lá. É um ensino, é a doutrina deles, só que disfarçado. Aí continua dizendo o seguinte aqui, ó. Sorondo disse ao Vatican Insider, que visitou recentemente a China, onde disse ter descoberto que eles, os chineses, buscam o bem comum, subordinando as coisas ao bem geral. Então, essa é a ideia do bem comum, da religião comum. Aqui esse outro site católico, veja que é tudo recente, diz assim, ó, Dom Sanches Sorondo, ele fala, palavras dele, China, a melhor implementadora da doutrina social da igreja. Esse é um líder lá do Vaticano, falando que a China é a melhor implementadora da doutrina social católica. Ele diz, o chanceler da Pontifícia Academia de Ciências, de volta de uma viagem a Pequim, exalta a China como um país onde o bem comum é o valor primordial,
há muitos pontos de encontro entre a China e o Vaticano. Irmãos, isso é muito descarado. Realmente você precisa ser muito ingênuo para não entender que o que a China é, o governo da China faz, como funciona lá, vai ser o mundo inteiro. Isso vai ser no mundo inteiro. Vai nos afetar. E de maneira pior. Agora veja esse aqui, ó, uma notícia americana, lá dos Estados Unidos, que diz assim: o presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, declara na TV estatal chinesa: a China é um modelo para muitas nações. Presidente do Fórum Econômico Mundial. A China é modelo. Aqui no trechinho abaixo diz assim: Schwab elogiou as conquistas da China na modernização desde o final da década de 70. Então, para eles, a China é um modelo. Ela é um exemplo a ser seguido. E aqui ele diz assim, ó: acho que deveríamos ter muito cuidado ao impor sistemas. É aquela questão do bater e soprar. O indivíduo, só que ele sopra, ele meio que tenta moderar, mas no fim das contas é só para acostumar as pessoas. Ele disse que não deveria ter muita imposição do sistema. Mas isso para as pessoas, tá vendo? Eles não são assim tão adeptos a esse radicalismo lá da China. Mas ele diz assim, ó: mas o modelo chinês é certamente um modelo muito atraente para um grande número de países, disse Schwab. Ele diz mais: a China é governada pelo governo absoluto do Partido Comunista Chinês, o PCC, que não permite, olha só, que não permite que as pessoas pratiquem a religião ou crença da sua escolha e não tolera dissidências ou críticas. É o espírito jesuíta. Aqui comprova que realmente não tem dúvida de que é eles que estão aí. E tudo isso aqui é eles por trás. E é isso que eles querem para o mundo. E é isso que vai trazer. E vamos ver como está tão próximo disso acontecer. E o quanto iremos sofrer com isso. Quanto a sociedade irá sofrer. E as pessoas, elas precisam ser alertadas. Elas precisam ser despertadas, esclarecidas de tudo isso. Para que elas não façam parte disso. Para que elas, na inocência delas, não se posicionem desse lado. Para que elas não apoiem, para que elas não sustentem, não divulguem apoiando esse sistema, achando que isso é o normal, isso vai ser o melhor para a sociedade, quando não será. Agora eu vou passar para vocês o vídeo que eu falei. Esse vídeo é muito interessante. Vai mostrar como que é a China, como que funciona, e vai mostrar a relação dela com os Estados Unidos. E aí vai fazer uma ponte para o próximo estudo. Porque vai vir dos Estados Unidos, não da China. A China não vai ser protagonista nesses eventos finais. Os três poderes são o catolicismo, os Estados Unidos e o espiritismo, o paganismo, do qual a China faz parte. Mas ela é instrumento nas mãos dos jesuítas e do próprio Satanás, como exemplo, apenas como laboratório, para que daí, então, o que seja implementado lá, seja implementado no mundo inteiro. Mas vai vir dos Estados Unidos, porque da China, as pessoas elas não querem, não têm interesse, a China não vai conseguir influenciar o mundo. Por eles, pelos grandes, sim. Mas só que a gente pensa que é a China quem está influenciando, mas na verdade são os jesuítas. A China é só um bode expiatório, é só um instrumento, uma pecinha. E não devemos ficar afissurados olhando para o que está acontecendo na China. Mas também é importante a gente não ser tão ignorante, tão ingênuo quanto essas coisas. Por isso eu vou mostrar só algumas coisas para vocês, só para ter uma noção do que a gente vai enfrentar, de como o mundo vai se tornar por causa desses homens, desse sistema, para que a gente não tenha parte nenhuma com isso. Porque a Bíblia diz que quando tivermos parte com Babilônia, porque tudo isso é Babilônia, nós também teremos parte nas suas pragas e naquilo que ela vai sofrer, nas consequências delas. E tudo isso desonra, isso não é cristianismo.
Tudo isso desonra a Deus. É contrário aos princípios do governo de Deus. Então, vamos assistir agora um trecho de um vídeo, de um documentário. Ele está, digamos que 90% dublado, tem só alguns trechinhos legendados, mas vai dar para você entender. E você vai entender muita coisa. Preste atenção nisso aí. Então, irmãos, acho que esse vídeo ele serve de exemplo para o que iremos enfrentar. O vídeo encerra, nas partes finais do vídeo, mostrando o envolvimento, a influência da China no sistema do governo dos Estados Unidos. E já vimos o que o papado fala sobre a China, vimos quem está por trás de tudo isso que vocês viram aí nesse vídeo e da notícia que eu li para vocês, depois do slide que fala sobre o jesuíta falando que governa a China, como que eles estão hoje. Vocês viram que o controle da mente, controlar a consciência, as pessoas chegar ao ponto, é interessante que o começo do vídeo mostra que eles fizeram um experimento, dando liberdade de expressão, coisa que não existia, né? E por um período ali, poucos meses, para que o povo questionasse, criticasse, falasse sobre o governo. E você viu que as coisas começaram a mudar, foi mudando, só que aí o governo viu o perigo. Porque uma vez que o povo tem a liberdade de criticar, tem a liberdade de agir com sua própria consciência, de pesquisar se realmente aquilo que está sendo implementado, está sendo imposto, é a verdade, é o certo, é o correto. E aí, a partir do momento que as pessoas têm essa liberdade de expressão, de poder consultar informações para ponderar se realmente aquilo ali é o correto. Então, aquele sistema corrupto, o sistema que implementa o erro, ele começa a ser desmascarado. E as pessoas começam a ter sua consciência esclarecida, abre os olhos, né, em outras palavras. E aí quando começou a acontecer isso lá com o povo chinês, então eles encerraram. Não, isso não funciona, isso está dando problema. Então muita coisa começou a mudar. Então você viu como que você viu pessoas falando, né, que viveram na China, como era. Chegou um momento que ela nem sabia que existia uma outra realidade. Pessoas que, inclusive, mostrou no trechinho aí, uma situação de uma pessoa que passou a nem poder nem comprar nem vender. Veja que interessante, né? Tudo isso se relaciona com a profecia. Como que a profecia se encaixa tão bem. Porque isso é o que vai acontecer novamente. Isso é o que vai ser no mundo inteiro. A China não tem o dragão como seu símbolo principal por acaso. Não é por acaso, é uma zombaria do próprio Satanás para com a humanidade. Porque a humanidade ela escolhe muitas vezes o lado mais fácil, mais agradável, mais conveniente. E nisso as pessoas elas passam a se acomodar e terceirizar a sua visão crítica, sua visão racional. Passam a não querer mais raciocinar sobre certas coisas e deixar viver como na maré, ir na maré. E aqueles que tentam nadar contra a maré é os que vão sofrer. Viu como que funcionavam as coisas, como que funciona? Viu pessoas falando que os Estados Unidos tentou se aproximar da China para influenciar a China e acabou sendo influenciado pela China. Tudo isso é combinado, irmãos. Tudo são planos bem estabelecidos pelo sistema papal, pelos jesuítas. Tudo isso, você viu a parte final, dizendo que a elite, eles mesmos falando, ali eram falas da época da pandemia, né? Coisas que a gente nem tinha visto, pelo menos eu nunca tinha visto essas informações. Eles dizendo assim, nós somos a elite, nós somos aqueles que têm a condição de salvar o planeta. É isso que é
a marca da besta, a imagem da besta, essa é o propósito, é tentar salvar a humanidade. Esse é o melhor que o homem pode oferecer para a humanidade. Só que vai ser a pior coisa que vai ser feita. É o homem tentando ser Deus, como foi dito aqui. Veja que interessante, né? Veja que coisa tão irônica. A criatura, o homem tentando ser Deus, enquanto que o Criador, Deus, ele se fez homem para dar o exemplo para a humanidade. Ele se rebaixou à humanidade, enquanto que o homem quer se elevar acima de Deus. Irmãos, estudem a Bíblia e o Espírito de Profecia para não ser enganado. Vocês vão ouvir muito eu falando isso. Estudem por si, sejam bereanos. Não se preocupem com ter tanto conhecimento, mas vivam o conhecimento que vocês têm, mas certifiquem-se de que vocês estão vivendo de acordo com a sua experiência com Deus, seu estudo pessoal, não porque você ouviu alguém falar. Às vezes a gente simpatiza demais, gosta demais, ou até idolatra alguns pregadores. E é justamente esse sistema, não é errado, não é pecado a gente ouvir uma palestra como essa, um estudo como este, uma pregação na igreja, num congresso, não, é bom. Só que a gente tem que aprender a ser bereano, não se acomodar. Mais uma vez, no estudo sobre o clamor da meia-noite, eu vou mostrar para vocês o resultado, a consequência de pessoas que se escoram na fé e na crença do outro, na compreensão do outro, na experiência do outro. Isso vai remeter à situação da parábola das 10 virgens, aonde chega um momento que as virgens loucas, elas, quando a porta se fecha, elas vão pedir para as virgens prudentes que dividam com elas, porque elas viviam uma fé, uma crença, uma cópia da fé de seus irmãos. Vamos ver Ellen White falando isso, sobre o clamor da meia-noite, e o Edward Sutherland também falando sobre isso. Consequência de tudo isso aqui. Isso é a besta, esse é o seu plano, esses são os seus propósitos, esse é o sistema que vai ser instalado por meio da imagem da besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos. Viram como os Estados Unidos já está? Viram como que eles estão se encaminhando? Veja esse texto aqui de Ellen White. Vamos ler comigo. Escrito em 1850. Olha o que Ellen White diz. Vi que a besta de 2 chifres tinha uma boca de dragão. Aqui você já sabe quem é, né? Aqui é a besta que sobe da terra, os Estados Unidos, os protestantes apostatados unidos ao governo civil americano. E continua dizendo que o seu poder estava em sua cabeça e que o decreto sairia de sua boca. Então vi a mãe das meretrizes e percebi que a mãe não era as filhas, mas separada e distinta delas. Ela teve seu dia, e este passou, e suas filhas, as seitas protestantes, estavam prestes a entrar em cena e a atuar com a mesma mentalidade que a mãe tinha quando perseguiu os santos. Olha que interessante. Os Estados Unidos vai ser uma cópia do que foi o papado, do que é a China hoje. É esse poder, que é o falso profeta, que vai trazer o problema à sociedade. Vão trazer a solução, segundo eles. Você viu lá, né, a reunião, do finalzinho do vídeo, aquele finalzinho daquele vídeo ali é uma coisa absurda. Onde mostra dizendo que o período do voluntariado acabou. Agora a questão agora é obrigar. Eles dizendo, nós somos a elite e a salvação vai vir de nós. Então temos o controle e as pessoas têm que se submeter. Eles controlam a internet. Nem esses vídeos vão ser possíveis, a menos que a gente se conforme com o padrão deles. E falar isso que eu estou falando aqui, isso aqui vai ser um crime. Já é um crime para eles. Mas como ainda não existem leis sobre isso, e ainda não tem tanto alcance, o canal do Missionários não tem esse alcance para a gente alcançar, chegar nesse povo,
Então, ainda podemos falar com liberdade, mas isso está com os dias contados. O texto finaliza dizendo assim: vi que à medida que a mãe foi diminuindo em poder, as filhas foram crescendo, e em breve elas exercerão o poder uma vez manifestado pela mãe. Então, muito breve, que já está acontecendo, que nós iremos ver no próximo estudo, vai falar sobre o falso profeta, a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos. Como, aqui nessa citação de Ellen White, eles estão crescendo com a mesma mentalidade do papado, influenciado pelos jesuítas. Vão trazer esse sistema da China, que é o laboratório experimental dos jesuítas, para implementar novamente a supremacia papal no mundo. Porque dos Estados Unidos é que vem todas as coisas que acontecem no mundo. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Você viu no finalzinho do vídeo que o homem disse assim: eles querem acabar com a liberdade de expressão. Tudo começou com isso aqui nos Estados Unidos, com respeitar a liberdade civil, religiosa de expressão. E agora eles querem acabar com isso. Porque assim acabando, eles vão ter controle sobre o mundo. E então vão preparar o caminho para o anticristo. Vai ser muito fácil para a manifestação dos espíritos do mal, atraindo a sociedade para eles. E vamos falar sobre isso também no último estudo dessa série, sobre a influência do espiritismo em todas essas questões também. Então, irmãos, eu encerro por aqui. Esse estudo ficou bem longo, mas foi necessário para alertar vocês. Não fiquem somente com mensagens suaves, mensagens que embalam a pessoa a não abrir os olhos para essa realidade, a achar que tudo vai ser flores, tudo vai dar certo. A mensagem é aquela mensagem que João Batista deu: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Devemos nos arrepender, clamar a Deus por arrependimento genuíno, conversão genuína dos nossos pecados. Porque em quem houver um pecado que seja, quando a graça se encerrar, ficará do lado desse sistema. E que não tenhamos nada desse sistema de Babilônia em nossos corações. E não aceitemos mais a partir de agora a ter a nossa consciência terceirizada, mas sempre ser bereano e consultar por nós mesmos, primeiramente Deus através da palavra, e pedir a Deus que nos ajude a não só reconhecer a nossa situação, mas a situação do mundo, para não partilhar dessas obras malignas. Então, até o próximo estudo, iremos falar mais sobre tudo isso, esclarecer mais coisas, para que você realmente entenda o que vai acontecer e no que o mundo vai se envolver, as trevas que virão. Será algo realmente muito perturbador, mas aqueles que perseverarem em Cristo e na verdade serão protegidos, serão cuidados por Deus. E por isso é tempo de buscar mais a Deus em arrependimento e genuína conversão do coração. Então, irmãos, até o próximo estudo.